Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. Estamos recebendo hoje aqui o jornalista Vladimir Gama. Você pode participar dessa entrevista. Se você quiser, encaminhe sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa a sua mensagem na própria live aí da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e também no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. O Diário de Suzano, que completa no próximo dia 3 de setembro, 60 anos de fundação. Essa é a terceira semana que estamos trazendo aqui os profissionais que passaram pelo jornal e fizeram a história dessas 6 décadas. Vladimir Gama, obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite aqui para participar com a gente aqui dessa live, né? E a gente sempre pede para o nosso internauta dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu agradeço, boa tarde a todos os internautas que acompanham o DS, o Diário de Suzano Edgar. Você falou 60 anos, né? 60 anos, rapaz. Eu pisei no Diário de Suzano a primeira vez em 1992. 92. Era o Márcio, o editor? Não, era a Simone Leone tinha acabado de assumir. E tinha uma vaga para a polícia. Uhum. E aí eu não sabia nada, não sabia escrever. Você não era estágio na época, era não tinha. Não era seu primeiro emprego. Era o primeiro emprego no jornalismo, né? Eu tinha 21 para 22 anos, estava na Universidade de Jornalismo. Uhum. Quando eu piso no Diário de Suzano a primeira vez, aí foi paixão, né? Aquela coisa do jornalista. Daquela época que não tínhamos a internet, máquina de escrever. Você pegou máquina de escrever? Peguei, eu fiz meu teste no Diário de Suzano na máquina de escrever. Elétrica, mas era máquina de escrever. Nós recebíamos as notícias nacionais e internacionais via fax. Depois, isso era uma evolução. E o Diário de Suzano sempre esteve à frente, né? O Tavinho, ele sempre se preocupou em imprimir a qualidade, né? Então a gente sempre teve. Então é um prazer estar aqui Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal goste das histórias que a gente tem. Então, as histórias legais, malucas. Vamos começar então. Você iniciou na polícia, né? Você falou que... Começo na polícia. Aí você... Começo na polícia. Como é que era cobrir polícia sem internet na época? Rapaz, a gente tinha que se desdobrar. Eu entro no lugar de Simone Leone, que era uma ótima jornalista e assumia como editora-chefe. Então eu, no mínimo, tinha que responder a ela, que era especialista na polícia. Então eu tinha que fazer muito bem feito. E no começo, até eu me adaptar, eu não tinha problema em captar a informação. O problema era no fechamento, né? No começo, até você se adaptar. Mas aí depois, naturalmente... Era difícil, a gente tinha uma viatura, quando você Edgar, chega no Diário de Suzano, você lembra muito bem. Uhum. A gente tinha uma viatura para fazer tudo. É um carro para sair para polícia e região, né? E você fazia a região uma época e eu fazia a polícia, né? Aí a gente tinha que revezar, tinha as brigas, às vezes você demorava na prefeitura, ficava louco, porque eu tinha que... Ou eu demorava numa delegacia. Naquela época, você que está acompanhando, você estudante de jornalismo, eu levava um bloco de anotações, bem robusto, vamos dizer assim, caneta, gravador de uma máquina, e um fotógrafo com a gente, né? Sempre ia, né? Sim. E eu não me preocupava com a imagem, mas eu pegava boletim de ocorrência de todos os plantões e olhava boletim por boletim. Para fazer estatística, que nem a gente fazia estatística, muita estatística, eu tinha que sentar e compilar os dados dos boletins e somar quantos roubos, quantos furtos, quantos homicídios e fazer as... Hoje a Secretaria de Segurança divulga trimestralmente, não é isso, né? Divulga. E tem sites de transparência onde você consegue dados. A internet, se por um lado, para muita gente, ela prejudicou, porque tem muito problema da fake news, a gente já discutiu isso aqui, eu já vi programas falando a respeito. Mas o jornalista mesmo, ele se beneficia, né, da internet.
Hoje eu acho que não conseguiria trabalhar. Hoje eu não sou mais jornalista, vou explicar isso depois. Sim. Nunca se deixa de ser jornalista. Você não está atuando, né? Não estou atuando no jornalismo mais. Certo. Mas esses anos de jornalismo, mais de 25 anos de jornalismo, me deram um capital intelectual bastante representativo no negócio que eu tenho hoje. Você cobriu muitos anos. Por isso, quantos anos você ficou aqui no Diário de Suzano? Eu fiquei de 91 até 94, daí eu saio e vou para Canal 21 da TV. Você voltou depois? Bandeirantes. Não, na verdade eu saio daqui em 94 e vou trabalhar com o Ratinho. Ratinho, esse mesmo, do SBT. Certo. Ele estava começando no 190 Urgente. Eu fui ser produtor na CNT Gazeta, na Avenida Paulista, terceiro andar. Certo. Depois ele foi para Record. Aí eu saio. Eu fico um ano ali, mas não me adapto bem. Aí eu volto para o Diário de Suzano. E o Diário de Suzano estava abrindo uma sucursal em Mogi das Cruzes, em frente à prefeitura, onde também ficou a semana. Aí eu fico ali mais quase um ano, como editor de cidades, fazendo Mogi. Ali eu entrevistei muito o finado prefeito Valdemar, pai do boy, Padre Melo, como nessa época ele estava depois do Padre Melo, mas o Valdemar, eu peguei um ano intenso do seu Valdemar como prefeito. Estava na construção da passagem subterrânea, que é o famoso buraco do Padre, em Mogi das Cruzes. E até o Boy, você entrevistou também, que ele estava lá, né? O Boy, eu fiz muita coisa com o Boy. O Boy, eu lembro que ele foi patrono do Carnaval de Mogi, e ele tinha que ir em todas as escolas de samba. E a gente, na época de Carnaval, a gente se divertia. A gente ia em todas as escolas de samba de Mogi, muito bem recebidos, né? E a gente fez uma cobertura para o Diário de Suzano muito especial nessa época. Todas as escolas de samba, todos os ensaios, o Diário de Suzano deu sempre muita atenção para a região, né? Sim. Até tinha editoria, né? Por isso tinha editoria. Agora eu queria que você falasse um pouco de alguma cobertura policial que você lembra. Eles foram várias, né? Foram várias. Vamos falar... Vamos resumir assim, ó. Vamos falar só do Diário de Suzano, porque depois a gente fala das só do coberturas da TV. Diário de Suzano, uma que chamou a atenção, um sábado pela manhã, depois a gente faz a escadinha por onde eu passei, eu conto um fato curioso. Isso. No Diário de Suzano, um sábado de manhã, me chega, naquela época eu tinha um HT, um rádio frequência, e eu ouvi a frequência da polícia e eu ouvi que estava tendo um sequestro na cidade Edson. E eu ligo na rádio, ver se era um sábado isso, e eu corro para a cidade Edson, eu tinha um carro, um Calhambeck, né, um carro velho, e vou para a cidade Edson e estou ali. Então as TVs já estavam lá, tinha Record, tinha Globo, a polícia e tal, e os sequestradores, num sobrado, um deles no andar de cima, na janela, com uma refém, com as exigências. E, em determinado momento, esse indivíduo fala: "Ô, alemão!" Esse era meu apelido em alguns lugares aqui de Suzano, porque eu jogava bola, e era branquelinho, daí era alemão. Eu reconheci que ele era irmão de um conhecido meu da Vila Amorim. "Ô, alemão, me ajuda aí e tal, vai lá em casa, fala pra minha mãe pra chamar advogado, pra vir aqui e tal." Aí a imprensa toda se virou pra mim, né? Eu acabei virando um objeto das reportagens. Isso foi bom, porque a gente acabou com o sequestro, né? Eu acabei pegando meu carro, o policial foi junto, eu fui até a Vila Amorim, avisei a mãe dele, eles avisaram o advogado, logo em seguida a mãe dele chega lá e o sequestro acaba. Numa boa, sem feridos. Porque ele te conhecia. Porque né? ele me conhecia, ele sentiu confiança. Sim. Eu jogava futebol com o irmão dele. Olha só. Então, eu conhecia ele desde pequeno. E ele já com 17, 18 anos grande, eu já profissional trabalhando. Ainda bem que ele confiou em mim, né? No desfecho do sequestro foi tranquilo. E eu acabei ficando conhecido, porque daí eu dei entrevista para todo mundo, para toda a imprensa, né? De onde você conhecia ele? Daí eu fui explicar, né? Que é uma cidade pequena até então. O fato de você pegar BO todo dia nas delegacias, você acaba ficando... Você fica um vínculo lá com os delegados, com os funcionários, escrivão. O Dr. Edson Januzzi, que morreu há poucos dias aqui em Suzano, né?
o Dr. Edson Giannuzzi, eu conheci, nos tornamos amigos, ele plantonista da delegacia de Suzano. Na época, no comando do Dr. Sérgio Galícia também falecido. Na seccional de Mogi, o Casé, Carlos José Ramos da Silva. Polícia Militar em Suzano era o Castro, né? Era o Castro. Era Capitão Castro, que depois virou major e depois acabou sendo até... Sabia que ele foi prefeito da cidade universitária? A USP tem uma administração própria. E o Castro, no final da carreira, já aposentando na PM, era o prefeito da cidade universitária. Não sabia, né? A filha dele é a Brenda Castro, tenente do 17º. A Brenda Castro é filha do Castro. Cria um vínculo, né? Cria um vínculo da polícia. Olha, cria um vínculo tão grande que em determinado momento, eu fazendo cobertura, eu lembro que tinha uma grande traficante de drogas, que o lugar era conhecido como Fortaleza. Ficava lá no Marengo. E a polícia fez uma grande operação de drogas e eu, para conseguir acompanhar, naquela época, eu fui dentro da viatura da polícia. E hoje, hoje como que você está vendo hoje, Vladimir? As coberturas são... Tem os dados estatísticos. Hoje, por exemplo, o jornalista às vezes está em grupo de WhatsApp também, que recebe informações. Está bem mais fácil, né, fazer hoje, né? Apesar de você não perder aquela fluência de você ter que ir também nos lugares. É porque você vai ter que checar, né, essa notícia. Então isso aí não pode perder, mas a facilidade vem sim. Hoje você, com todo celular, vira uma câmera. Então você recebe vídeos e fotos o tempo todo. Eu trabalhei uma época na Record, só para seguir a carreira. Quando eu saio... eu volto para Mogi, daí eu fui trabalhar no Diário de Mogi também. Com Darwin Valente. Daí a Band me chama para eu integrar o grupo do primeira equipe do canal 21. Celso Zucatelli, vários outros, a Janine Borba, a Liviero, vários profissionais que depois foram para a Record, eu encontrei em vários lugares. Aí eu saio do Diário de Mogi, eu chego um dia pro Darwin e falo, Darwin, a Band tá me chamando ali. Ele falou, vai embora, caboclo, vai voar. Aí eu fui, trabalho com o Ricardo Couto, como direção de jornalismo, antes do Mitre chegar ainda. O Mitre chega depois. Aí eu faço 21 e vou pra Band. O grande caso que eu fiz na Band foi o caso do Gerson Brenner, um dos exemplos, né? Foi aqui em Guararema, e eu fiz ao vivo, fiz cobertura lá no Einstein. Fiz também a morte do Leandro, cantor. Fiz um mês de link na frente do hospital, quando ele morre com tumor de Askin. Aí eu saio da Band e vou para MTV Brasil. MTV queria um jornalista jovem, experiente. E você pegou o começo da MTV, né? Eu pego o meio dela, é o meio, porque ela começa em 91, 92, eu entro em 98 para 99. Aí eu pego o início do jornal, que era o Contato MTV, que era com o Edgar Piccoli e a Marina Persson apresentando. E éramos 3 produtores, eu, a Sara Oliveira, que está na Globo, Daniel Conen, que hoje mora na Austrália, e eu. Éramos os 3 produtores. E ali eu fico 3 anos na MTV, fazendo os festivais pelo Brasil. Foi uma época muito boa. Eu conheci todos os artistas que você imagina, de Rita Lee, de Mota, naqueles VMBs. Então, era nós que fazíamos a produção, as entrevistas, as edições. E ali eu dou um salto de carreira, porque daí eu aprendo a editar não linear, aprendo várias outras, fazer produção, fazer direção executiva, fazer outras funções. Faço um curso de roteiro na USP e vou fazer linha direta, um freela, e lá conheço o Marcelo Rezende. Aí entro para a equipe do Marcelo Rezende, que ele vai para a Rede TV com o programa 190 programa Repórter Cidadão. Aí ali ele tem Gil Gomes e uma grande equipe de jornalismo investigativo. Foi ali que ele chama a atenção e a Record contrata. E ele vai para a Record e bate todos os recordes de audiência. Nós chegamos uma sexta-feira a darmos 23 pontos de audiência no Cidade Agora.
Isso você sabia. E a média não chegava a 10, né? Não chegava a 10. Da Record. O Cidade Alerta com o Marcelo Rezende no auge. Na primeira versão. Porque depois ele sai e vai pra Band de volta. No auge, era isso. Só que daí o Marcelo sai da Record e eu fico. Saio da polícia. Douglas Tavolaro fazia a direção de jornalismo, que estava na CNN há pouco tempo. Eu vou pro Fala Brasil, ser editor de esporte pela manhã. Eu acabo ali, como editor, eu acabo subindo e conseguindo ser editor de várias editorias até chegar a ser editor executivo, que é um abaixo do editor-chefe. Então eu preparava todo o material para o editor-chefe pôr no ar, do Fala Brasil. E também no mesmo período eu pego a reestreia do Ratinho. Quando o Ratinho volta, ele me contrata para ser o editor executivo dele. Na Record? No SBT. Carlos Amorim na direção e eu fui editor executivo, um contrato de 1 ano. Então eu trabalhava 16 horas em 2 empresas. E você teve uma passagem pela Globo também, né? Sim. Que contasse um pouco também. Aí eu saio da Record para trabalhar, fui demitido da Record. Aí eu trabalho na Copa do Mundo do Brasil, no broadcast, fazendo a Copa no Brasil. Acaba a Copa, daí fui chamado para trabalhar em pequenas empresas, grandes negócios, como editor de texto. E fico ali na Globo, pequenas empresas no Globotech, 2 anos, com direção de Neuza Rocha. Nesse período eu penso que eu precisava voltar a estudar, porque o jornalismo tinha consumido tanto da minha vida, que eu falei, eu preciso estudar de novo. Eu tinha feito jornalismo, depois tinha feito história. Aí eu faço um mestrado em políticas públicas e começo a dar aula em universidades de metodologia científica. Eu ficava corrigindo o TCC da galera, dando dica, corrigindo o TCC. E isso aconteceu nos últimos anos. Aí eu vou para a Rádio Metropolitana, fico meio período com a Marilei Schiaff, trabalhando na rádio. Que trabalhou com a gente. Trabalhou aqui, né? Começou, o primeiro dia da Marilei, o Tavinho chega e fala, que era meu apelido, né? Apresenta a rádio para essa música, ela vai trabalhar com a gente. Era a Marilei Schiaff. E aí fiquei 6 anos na Metropolitana. Nesse período dei aula na pós-graduação da Brás Cubas. Fiz meu mestrado e fui... E o que é interessante de tudo isso, para você não achar que eu caí de paraquedas no que eu estou fazendo hoje, é que antes de ser jornalista, eu era técnico. Eu fiz ETEC, eu fiz eletrotécnica, eu ia para engenharia, eu gostava muito de tecnologia. E eu nunca abandonei esse lado da tecnologia, da engenharia. Tanto que na Rádio Metropolitana... E a edição também te ajudou. Sim, a edição de TV, né? Que você Totalmente, Edgar. E quando eu chego na Rádio Metropolitana, eu viro editor de um quadro que é Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo. Então eu tinha contato com startups, com novas tecnologias, e eu volto a estudar essa área, e eu me torno sócio de uma startup de tecnologia, que hoje se chama Wise Things, que são coisas sábias, porque a gente trabalha com IoT, Internet das Coisas. E que é o que você está fazendo hoje. Hoje somos em 3, eu saí do jornalismo, não leciono mais, porque a empresa está me consumindo 24 horas. Nós estamos trabalhando com... O que a gente faz? A gente pesa implementos ou caminhões em tempo real. Então, lá na operação da coleta da madeira para celulose, para as empresas de celulose, a gente coloca o caminhão no peso certo, para ele não trafegar primeiro com peso acima, e no que diz respeito à manutenção desse equipamento. Se ele trabalha com mais peso, ele quebra mais rápido. E isso é uma tecnologia nova no Brasil, ela existe nos Estados Unidos, no Brasil não, e a gente traz essa tecnologia... A sede é onde? Mogi? Sede em Mogi. Mogi das Cruzes. A gente faz parte do Polo Digital de Mogi, que é um hub de inovação. Então são 10 startups incubadas lá, com o Sebrae por trás. Nós já fizemos todos os cursos de Sebrae, desde precificação, trabalho à marca, tudo isso a gente está. E a nossa startup está começando na fase que nós chamamos de... Agora é a fase de decolar, de fechar negócio. Nós já fizemos um conceito de um produto e esse conceito é correto, dá certo. Então agora a gente está na fase de fechamento de contratos já. E agora ninguém segura a gente. E agora é ficar mais rico, né? Mais rico? Não. Com jornalismo você sabe que não dá para ficar rico, né?
Ô Vladimir, ó, você falou que não está mais na profissão, mas você nunca vai deixar de ser jornalista. Não deixa né? de ser jornalista. E aí tem uma pergunta do Daniel. Você vê que eu estou olhando para você, olhando para cá, né? Eu tô vendo, o celular, né? Daniel. Não é falta de educação, não. Não, você sempre foi muito educadinho, até demais. Tá? O Daniel está perguntando, boa tarde, Vladimir. Você acha que o fato de muitas coisas chegarem pela internet causa um relaxamento nos repórteres policiais? E como começar na reportagem policial nos dias de hoje? Como ter um bom relacionamento com delegados para conseguir as informações? Olha, não tem, tanto para o delegado, quanto para o empresário, quanto para a cidade, você for falar com um político. É você ir lá. Isso não mudou. Se você chegar, Daniel, né? Você chega, você é um profissional e começa a visitar as delegacias, vai fazer uma visita à delegacia, na seccional, 17º Batalhão, as delegacias, e todos os dias você vai começar a fazer a visita, e esses documentos, esses BOs, eles são públicos. Você pode chegar na delegacia e pedir para ver esses BOs, e com o tempo você vai se tornar uma pessoa da convivência desse pessoal, eles vão confiar em você, pode depender do seu comportamento. Eu tinha um nível de confiança que delegado me ligava, policial me ligava, e naquela época não tinha celular, era bip. Tocava meu bip, eu ia no telefone, ligava na central, mandava, ó, estão pedindo para você ligar na delegacia de Poá. Eu ligava lá, tinha um caso escabroso. Aí eu pegava meu Fiatzinho 147 verde e ia para Poá. Hoje, se você fizer a mesma coisa, acho, Daniel, você tem que ter um relacionamento próximo com esses policiais. Tem que cativar a fonte. Cativar a fonte. Cativar a fonte. Político também. Assim, não tem e assim na vida também. Os amigos, cativar. Você tem que se tornar uma pessoa confiante e correta. Gil Gomes uma vez disse para mim: nunca aumente nem invente sobre um crime. O criminoso que está lá do outro lado, ele nunca vai esquecer de você. E você vai esquecer dele, porque você faz muitos criminosos. Sim. E isso, eu vou te dizer que isso eu levei para minha vida, porque se o cara matava 9, eu fiz o maníaco do parque. O dia que o delegado falou que era um maníaco, um serial killer que estava matando no Parque do Estado em São Paulo, era o meu plantão. Porque eu trabalhei no sábado e foi encontrado o corpo de uma jovem, numa posição diferente do normal. Na terça-feira eu estava trabalhando na Band, encontrou mais uma jovem perto na mesma posição, com os braços amarrados para trás e tal. Aí o delegado fala de um serial killer. Foi a primeira vez, eu estava ali. Sim. Mas não é fácil, viu, a vida policial. Eu tive muitas noites de insônia por conta de cobertura policial. Esse caso do Lázaro aqui lembrou um pouco, né? Essa fuga. Como que você viu a cobertura? Olha, é a análise que você faz? Eu acho que hoje em dia, com essa agilidade, gente, hoje você fala uma coisa na internet e ela vai para o outro lado do mundo instantaneamente, né? E você pode inventar qualquer história. Se o ET de Varginha fosse hoje, tinha filme já dele, Edgar, você não tem ideia do que nós teríamos. Esse caso do Lázaro aí, gente, a história toda, para ser breve. Ele é um matador de aluguel, tem muito matador de aluguel na região amazônica, tem uma cidade que chama Machadinha do Oeste. Ela fica na divisa de 3 estados. Os matadores de aluguel ficam lá porque eles fogem fácil da polícia para um estado e para o outro. O matador de taxistas, que eu fiz a reportagem junto com o Marcelo Rezende na Record, ele se escondia nessa cidade. Ele era de São Bernardo do Campo e ele era contratado para matar taxistas, só que não eram taxistas comuns, eram criminosos, pessoas que tinham cometido os crimes e trabalhavam coincidentemente como taxista. Ele pegava o táxi, vinha para São Paulo, matava lá na região do Riacho Grande, então ele ficou conhecido como matador de taxistas. E a gente teve que ir lá para o Nordeste, a mesma coisa a situação do Lázaro, a gente foi para lá e chega lá é uma terra de ninguém, diga. Esse jovem, esse Lázaro, primeiro que eu acho que ele é uma vítima da sociedade, como vários outros jovens criminosos. E ele vira um matador de aluguel, para quê? Para grileiro de terra. A família que ele matou, não é que era a desavença dele, ele foi contratado para ir lá matar todo mundo para tomarem as terras. Então eu vejo ele como uma vítima da sociedade. Mas ele não, claro que ele tem culpa, ele matou uma família, mas ele acaba se tornando uma vítima, no meu ponto de vista.
Certo. E o que você achou da cobertura da... A cobertura é bem sensacionalista, né? Bem, aquela história daquela deputada. E você sabe muito bem, a gente tem uma regra no jornalismo de não falar de suicídio. Né? Não dá mais. Porque não dá a temática do suicídio para não incentivar as pessoas, certo? Eu acho que alguns crimes deveriam ser assim também. Não ficar falando muito para não incentivar. O Lindenberg, que matou a Eloá, aquele crime só tomou uma proporção maior do que devia por causa da imprensa. Quando ele se vê em rede nacional, quando ele vê que ele, entre aspas, ficou famoso, entre aspas, e quando você, aquilo que é um negócio corriqueiro se transforma num sequestro de 72 horas. E com um desfecho trágico daquele. Você estava na região do caso aqui do Raul Brasil? Eu, infelizmente, estava na Metropolitana e fiz tudo pela Metropolitana. Passei o dia, eu e Agostinho Teixeira pela Band. O Agostinho. Agostinho é investigativo, né? Nós nos conhecemos desde quando eu trabalhei na Band, né? Então nós nos reencontramos aqui em Suzano e ele, Vlad, vamos aí. Eu tinha algumas informações por ser da região, ele não. Eu e ele ali encostamos ali na frente, tinha muita gente da imprensa, um escorou as costas do outro para poder ficar agachado com o rádio, e ele ao vivo na Band e eu ao vivo na Metrô, e demos todas as notícias ao vivo, em tempo real. Trágico. Você começou no impresso, né, no jornal impresso. Como você está vendo hoje a situação do jornal impresso, que obrigatoriamente acaba tendo que ir para um modelo digital também? Mas eu acho que não vai acabar. Sim. Eu acho que não acaba. O número de tiragens assim vai ser, claro, relativamente menor, o digital toma frente, mas não vai acabar não. O livro não acabou, o disco não acabou. Eu ouvia tanta coisa, falava que só CD, né? CD que ninguém ouve mais. CD ninguém compra mais. Teve uma época que ter CD era DVD, legal. né? CD, DVD, esses streamings. Esses intermediários acabaram, mas acho que o papel, o jornal ali não vai acabar, não vai não. Tem um lado... você conhece o Rio Grande do Sul, já esteve no Rio Grande do Sul. O gaúcho vai todos os dias que está no litoral, ele vai para a praia, ele leva o jornal e o mate. E lá come milho cozido. Você costuma ler? Eu leio jornal, eu gosto de jornal, eu gosto de papel, eu gosto de ler, quando eu estou estudando, eu gosto de imprimir a apostila, pegar, riscar, anotar. Jornal também, gosto de ler, se alguma coisa me importa eu recorto. Eu gosto eu sou bem, meu conhecimento é bem tátil, assim, eu gosto de tocar as coisas. Vladimir, desse pessoal que você trabalhou todo nessas emissoras de televisão, qual foi assim, o profissional que você mais se admirou, assim, falou, puxa, é um exemplo, né, que você considera um exemplo, assim, de profissional? Não sei se você pode citar um, porque foram tantos, vou citar dois. O profissional da frente das câmeras, Marcelo Rezende. Ele era extremamente rígido, cobrava muito, só que ele sabia muito bem o que ele queria e se você correspondesse aos pedidos dele, você tinha tudo com ele. E aprendi muita coisa com ele. Aprendi a contar histórias com ele. A gente brincava na redação falando que se Marcelo Rezende fosse fazer uma matéria em algum lugar de um portão que tinha caído, ele fazia uma minissérie de um portão caído, que é um objeto caído que você pode... Ele tinha uma linguagem diferente. Ele tinha uma linguagem diferenciada. Ele contava de uma forma minuciosa. Aí você vai ver os grandes narradores de história. O Gil Gomes era um narrador de história. Eu fiz um caso uma vez de um homem que se reabilitou na zona sul de São Paulo. Ele foi um criminoso e hoje ele reabilitado, ele trabalhava numa escolinha de futebol. Eu ouvi da boca desse indivíduo que ele e os dois irmãos formavam um grupo de extermínio na zona sul de São Paulo, que eles iam à noite matar bandido e corria para casa de manhã para ver o Gil Gomes contar a história deles. Rapaz, que coisa. E eu já trabalhava com o Gil Gomes. Olha só. Ó, tem mais uma pergunta para você aqui. Desculpa, só para finalizar. O outro cara que são dois Rezende. Na frente das câmeras. Atrás, behind the scenes, atrás das câmeras, Carlos Amorim, diretor. Um dos homens mais fantásticos no jornalismo que eu conheci. O mundo está acabando e ele é um gentleman. Você chegou... O Datena você não chegou a trabalhar com ele? Não. O Datena tinha ido para a Band e eu estava na Record. E quando ele esteve na Record eu não estava.
mas não tive o contato com ele. O pessoal pedindo para você contar um pouco da sua experiência no rádio, a diferença do rádio para a TV. O agilidade. rádio é o mais ágil. A TV, tirando o ao vivo, não é qualquer repórter que faz ao vivo. Primeiro, se você não tiver conhecimento do assunto que você está tratando, se você não tiver, vamos no português claro, a manha de fazer TV ao vivo, tem que estar munido de todas as informações. Tem que estar munido de informação e saber fazer. E tem que se comunicar. O repórter é o olho do apresentador. Então você vai narrar o que está acontecendo e levar para as pessoas. Narra. Quando teve aquele acidente no metrô em Pinheiros, que ocorreram mortes, afundou tudo, eu ficava no helicóptero da Record o dia todo em cima da catástrofe. Então veja, eu fazia 20 entradas por dia. Vamos pensar. Eu não podia começar da mesma forma. Eu tinha que variar as informações. E o que eu fazia para não errar? O que o Marcelo falou para mim? Narra o que você está vendo. Nesse momento, aqui no acidente em Pinheiros do metrô, onde 5, 6 pessoas morreram, as retroescavadeiras estão retirando terra do lado norte. Eu narrava o que eu via para as pessoas. E foi assim durante um mês. Então eu começava de manhã no São Paulo no ar e até o Milton Neves no Esporte na hora do almoço. Todo dia. Como que você se adaptou aí com a pandemia, né? Uma situação triste para o país aí, com mais de 500 mortes no mundo inteiro. Eu não vou falar de política, mas eu acho que a gente se enfiou num buraco, não comprando essas vacinas lá atrás. Eu acho que a gente já poderia ter, esse número de mortes poderia ter sido muito menor. Outros países, outros países, realidades são diferentes. Ok, gente, realidades são diferentes, então ações devem ser diferentes. Eu não estou falando de político A, B ou C, não vou falar de política, mas eu acho que esse foi o grande erro do nosso, não ter tido uma posição única no combate à pandemia para a Federação, Estados e Municípios. Um braço único, uma voz. Edgar Leite é quem comanda no Brasil inteiro e é uma voz uníssona. Ele falou, está falado. Acabou, não teve isso. Uma campanha única, né? Acho que foi aí o grande problema. Agora, hoje eu vi uma notícia que me deixou contente. O número de mortes está caindo e já é um reflexo da vacinação. Eu espero que a vacinação... A vacina está devagar, mas está indo para todo mundo. Que a vacina chegue a todos o mais rápido possível. Você já se vacinou já, né? Eu tomei a primeira dose da AstraZeneca, tomei em setembro 14 a segunda dose. Você também, né? Sim. Hoje meu trabalho como empresário, todo o jornalismo, todo o conhecimento que eu adquiri, eu uso hoje no meu trabalho. Porque eu vou conversar com ou um profissional da área da logística, ou da área da tecnologia, ou de qualquer vertical que você queira. Eu consigo conversar em todos os níveis. Eu tenho conhecimento mínimo dos assuntos. Sim. Eu vou fazer um relatório analítico ou sintético, vou fazer um orçamento, vou fazer ou a parte um orçamento de técnico ou um orçamento comercial, então não vai com erro de português. Sim. Então isso também para mim chama muita atenção e eu levo como conhecimento. Mas eu às vezes eu passo... A objetividade. A objetividade, o olhar do jornalista quando eu estou em viagem. Hoje eu estou viajando, vou pro Vale do Aço, vou para a cidade de Belo Oriente. A gente vai avaliar a operação que nós estamos fazendo lá na coleta de madeira, numa floresta de eucalipto, uma empresa de lá. Então são 12 horas de viagem que a gente vai de carro. Então eu vou avaliando, vou caminho, então eu vou com aquele olhar de jornalista, com o pensamento de jornalista. Não perde nunca, né? Não perde nunca, Edgar. O Carlos Magno Rodrigues, que trabalhou com você. Carlos Magno, fotógrafo. E o Vanderlei, estou falando que trabalhou com você. Os dois. Você tem muita história, né, para contar. O Vanderlei. A gente vai ficar... O Vanderlei o Vanderlei está na prefeitura, era um estagiário. Laboratorista, né? Laboratorista. E se tornou um dos maiores fotógrafos do Alto Tietê. O Carlos Magno, sempre um exímio profissional, detalhista
e ele era bem maior que a fotografia, né? A fotografia é só um dos talentos que ele tem. Sim. E abraço a ambos, trabalhei com dois também, com Macedo, Cleomar Macedo. o Cleomar Macedo, Contato. daí, e todo mundo, né? Todo o pessoal que passou. O Diário de Suzano, para quem não sabe, sempre teve fama de ter ótimos profissionais. E a gente sempre teve. Tanto é que estão por aí, né? Sim, a gente tem uma escola. Eu encontrei muita gente. Quando você viu como eu rodei. Eu trabalhei na Cultura. Na Cultura também. Trabalhei na SBT. Trabalhei na Globo. Trabalhei na Record. Trabalhei na CNT Gazeta. Trabalhei na Band. Trabalhei na MTV. Qual que faltou? Só a CNN, que chegou agora e eu já estou fora do mercado. Trabalhei em todas as TVs. E encontrei pessoal daqui, do Alto Tietê, todos, Raíssen Abac, vários outros profissionais que trabalharam aqui na região. Eu encontrei nesse mundão do jornalismo aí. Tá certo. Vladimir, eu queria te agradecer, a gente está caminhando para o final aqui da entrevista, que sei que você vai viajar. Passa rápido, né? Passa rápido, você vai viajar Pode me agora, chamar né? outras vezes, eu venho. Eu queria agradecer muito mesmo você ter vindo, ter aceitado esse convite e a hora que você quiser vir... Agora eu vou falar de você. A casa é sua aqui, hein? Olha, o Edgar, que hoje vocês aprenderam a gostar como editor-chefe, o cara que comanda o Diário de Suzano, não poderia, o jornal está em melhores mãos. Ele sempre foi muito atencioso. Eu estava o primeiro dia que o Edgar chegou, tímido, magrinho ali, tímido, né? Ele não era de falar muito educado. E... Tímido eu continuo, magrinho nem tanto. Não, você ganhou um pouquinho de peso, mas ele sempre tímido, mas muito depois, logo no início já objetivo, um bom texto, cai nas graças da Simone, do leitor e de todo mundo. E eu não é à toa, você está aqui quantos anos? 25. Então, esses 25 que você está aqui, eu estava quando você chegou. Então, esses 25 anos de jornalismo, eu passei no mundão e você tô por aqui. Continuou mantendo o Diário de Suzano tão importante, tão grande como ele sempre foi. Tá de certo. 60 anos, um terço desse, quase metade desses 60 anos como você aqui dentro. Parabéns. Tá certo. Obrigado então, Vladimir. Obrigado a você, obrigado a todo mundo. Queria te agradecer aí. A casa é sua, hora que você quiser sempre. vir aí, Manda um abraço para todo mundo disposição. da direção, da família Moraes aí, quando você vir, todos. Porque eu lembro dos filhos de todos, do Guaru, de Xaxá pequenininho, hoje estão todos já com netos, já com tudo. Então, abraço a todo mundo. Tá Obrigado. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista e até o próximo vídeo. Um abraço a vocês.